Então, gente, essa é a nossa primeira aulinha aqui do canal. Tô fazendo isso mais pra ajudar, né? Porque me pediram, a galera tava com dúvidas. E aí, nosso primeiro tema vai ser eletrocardiograma e eu vou falar um pouquinho sobre as generalidades desse exame. Primeira coisa é que o eletrocardiograma ele tem o objetivo de medir a atividade elétrica do coração. Ou seja, durante nossos movimentos de sístole e diástole, ou seja, a contração e relaxamento do coração, a gente vai ter ali uma passagem de carga elétrica e essa carga elétrica ela vai ser representada justamente aqui para ver se ela está dentro dos padrões normais. Então, beleza, aqui é um eletrocardiograma normal e a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que ele é todo composto por quadradinhos. Aqui, ó, quadrados, quadradinhos, quadradinhos, quadradinhos. Nele, vocês vão ter um quadradinho maior, que é esse daqui que eu estou indicando com o mouse. E dentro desse quadradinho maior, vocês vão ter vários quadradinhos pequenos. Não sei se dá para visualizar, mas são vários pequenininhos. E eles seguem essa proporção de 1 para 5. O que é importante? Isso daqui nada mais é do que um gráfico. E nesse gráfico você vai estar medindo o tempo de passagem das ondas e também a voltagem dessas ondas. E elas seguem a seguinte lei. Na horizontal, você vai ter os segundos, ou seja, aqui é sempre em segundos. E na vertical, vocês vão ter a voltagem, ou seja, por exemplo, aqui, ó, essa onda é bem alta, então a voltagem dela é grande. Essa daqui ao lado, ela é menorzinha, então a voltagem dela é menor. Contudo, se vocês repararem essa daqui, ó, ela é curtinha na horizontal. Então ela demora menos tempo do que essa daqui que é mais larga na horizontal. Isso daqui significa o quê? Um quadradinho pequeno, ele vai ter a medida de 1 milímetro na horizontal, que vai representar 0,04 segundos. Enquanto que na vertical ele vai ter 1 milímetro equivalente a 0,1 milivolts. Contudo, como eu falei, esse quadradinho pequeno ele é proporcional ao quadradinho grande. E aí 5 deles vão equivaler a esse quadradinho grande, que tem 5 milímetros na horizontal, ou seja, é o 5 vezes o 4. E aí você vai ter 0,2 segundos. Enquanto que na vertical você vai ter 5 milímetros também, né? Já que aumentou 5 vezes. E você vai ter 0,5 milivolts. Outra coisa, esse exame ele vai ter alguns modos, alguns focos de visualização, que são as derivações. Aqui você tem 1, 2, 3... Aqui você tem a VR, a VL, a VF. Meu foco aqui não é falar de cada uma delas, mas vocês entenderem que elas existem. Ou seja, não se preocupe com o que é cada uma, só pensa que elas existem. E aqui embaixo, que acabou meio que cortando a imagem, mas só para vocês saberem, vai ter uma derivação mais estendida, ou seja, eles vão pegar alguma derivação dessas, nesse caso pegou a número 2, e aí estendeu ela, ou seja, analisou ela por mais tempo para que sejam possíveis cálculos, como por exemplo frequência cardíaca e outras coisas de interesse médico, né? Mas esse daqui é um exame normal. Então vamos lá para o que é o nosso primeiro foco, que são as ondas. Aqui, como eu falei, esse exame ele é uma medição do impulso elétrico do coração. Então aqui vocês podem ver, ó, nó sinusal, aurículo ventricular. Aqui você vai ter as fibras de Reis e você vai ter as fibras de Purkinje. Então, o que é que acontece? Esse impulso elétrico está sendo propagado aqui por todo o coração para que ele possa se contrair e distender da forma adequada. E aí, o que é que acontece? Você tem momentos em que essa contração ela vai estar, digamos assim, neutra. Você não vai ter impulso sendo propagado. Esses movimentos em que não tem impulso sendo propagado são o que a gente chama de linha isoelétrica, ou seja, é um momento de neutralidade do coração. Aqui você pode visualizar ela várias vezes. Aqui no comecinho, linha isoelétrica, aqui também. E essas linhas elas são chamadas de segmentos, ou seja, são momentos em que não existe nenhuma onda, nenhuma alteração elétrica no coração. E aqui, a partir delas, você vai ter a referência do que é positivo e o que é negativo nesse coração. Então, por exemplo, a onda P aqui, vocês podem ver que ela subiu
da linha. Então, se ela subiu, ela é positiva. A onda Q desceu. Se ela desceu, ela é negativa. Então, essa linha ela vai ser o nosso guia para analisar a voltagem de todas as outras, certo? Aqui nós vamos começar com a primeira onda importante, relevante do nosso estudo, que é a onda P. A onda P, ela é essa daqui, ó. É a primeira. Pode até associar, P de primeira. E aí, ela vai ser positiva em todas, porque lembra que eu te falei que são várias fotos? Então, você tem a VL, a VR, a VF, você tem D1, D2, D3. E aí, em alguma delas, em todas elas, quer dizer, desculpa, ela vai ser positiva. Ela só não vai ser positiva em AVR, sendo que ela também pode ser negativa em V1. Isso é importante guardar para vocês não acharem que está tendo alguma alteração ali, alguma anomalia onde não existe. E ela é a representante principal da despolarização auricular. Ou seja, o impulso está passando ali pela aurícula. Então, tudo que for problema auricular, a gente vai ver alteração em onda P. Sempre, sempre, sempre. Primeiro, aqui a onda P ela é representante das aurículas. Ou seja, aqui você tem as duas aurículas, a direita e a esquerda. Na primeira metade dela, você vai ter a aurícula direita. E na segunda metade, você tem a aurícula esquerda. Então, é a passagem justamente pela aurícula. Ela tem que ser redonda, tá vendo que aqui ela é bem redondinha? E ela tem que ter uma voltagem menor a 0,3 mV e com tempo de duração entre 0,06 segundos a 0,10 segundos. Ou seja, justamente aqui, ó, você tá vendo que ela tem quase 3 quadradinhos de distância. Então, esse daqui é o normal da onda P. Sempre lembrar que a onda P está relacionada à aurícula. Qualquer alteração aqui, você está falando de alteração auricular do coração. Então, gente, aqui nós temos agora o complexo QRS. Ele é a união da onda Q, a onda R e a onda S, que são essas daqui. E eles representam, esse conjunto ele representa justamente a despolarização ventricular e costuma durar entre 0,06 até 0,10 segundos. E a onda Q, ela nunca deve ser maior do que 1/4 da onda R, ou seja, ela é sempre menor do que 25% da onda R. E aí, como é que eu sei disso? Eu conto os quadradinhos, que é muito mais fácil. Por exemplo, aqui tem um quadradinho, aqui tem, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 quadradinhos. Então, claramente, ela é menor do que 25% da onda R. Então, isso daqui está normal. Antes de passar para a próxima, eu pergunto, eu sei que vocês vão pensar nisso, tipo, eu estava na despolarização auricular e pulei para a despolarização ventricular. Não falei da polarização auricular. E sim, gente, isso daqui é necessário por quê? Porque a polarização auricular está acontecendo ao mesmo tempo que acontece a despolarização ventricular. Ou seja, aquela polarização auricular, ela está dentro desse complexo. E aí esse complexo, ele meio que omite a informação que a gente teria da polarização auricular. E você acaba tendo a visualização somente da despolarização ventricular. E isso, gente, é muito comum de acontecer porque é um exame e exame ele tem que ter uma prioridade de análise. E não é exatamente a realidade. Isso daqui não é tudo que está acontecendo no coração. Isso daqui é o principal que a gente consegue captar. Entendeu? Então, aqui dentro, a gente não vai poder visualizar, mas aqui dentro, ao mesmo tempo que isso, está acontecendo a polarização auricular. E ela foi sobreposta pelas ondas do complexo QRS. Aqui nós temos, então, a onda T. A onda T ela é a última onda das principais. Eu não vou falar da U. A U ela é uma exceção, ela não é o padrão. Então, a onda T, ela tá aqui, ela é a última. E o principal dela é vocês saberem que ela é, primeiro, positiva, ela sempre vai ser positiva. Se essa onda T aqui, ó, estiver para baixo, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, abre o olho e analisa. Mas ela costuma ser sempre positiva. E outra coisa, ela representa a polarização ventricular. Então, nós temos aqui a despolarização ventricular no complexo QRS. E logo após, um período de
um período de neutralidade e depois nós temos novamente o impulso elétrico aqui fazendo a polarização ventricular, certo? Então gravem isso. Polarização ventricular e sempre positiva. Então, gente, aqui nós vamos analisar agora os segmentos. O que são segmentos? Segmentos são regiões da linha isoelétrica que estão localizados entre ondas. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos uma região entre duas ondas, entre a onda P e a Q, e essa daqui, entre a onda S e a onda T. E aí vocês me perguntam logo de cara, que eu tenho certeza que é, por que esse segmento se chama PR se ele termina antes da onda Q e não antes da onda R? E aí eu digo, gente, é porque o que acontece? A onda Q, ela pode estar omitida, ela pode não acontecer em algumas derivações. Então, como referência, a gente usa como nome segmento PR, ou seja, o final da onda P e o comecinho da onda R quando não existia onda Q. Se eu falar, por exemplo, aqui, pegar essa mesma imagem de segmento PQ, eu estou me referindo a essa mesma regiãozinha aqui. E aí, como eu mesma já disse, vocês têm a nomenclatura dele de acordo com as ondas que o localizam. Então, segmento PR, porque ele está depois da onda P e ele está antes da onda R. Da mesma forma, segmento ST, ele vai estar depois da onda S e vai estar anterior à onda T. O mais importante para vocês saberem deles é que eles são recortes da linha isoelétrica. Então, eles precisam estar no mesmo nível que ela. Aqui nós temos a linha. Se vocês observarem ao mouse, ele segue reto até os dois segmentos. E isso daqui que é o normal deles, que é o importante deles, eles têm que estar na mesma linha. Ele não pode, por exemplo, estar aqui em cima, porque se ele está aqui em cima, ele está tendo passagem de carga elétrica em um momento que não deveria estar tendo. Então, é algum tipo de anomalia. Então, o principal sobre os segmentos é saber que eles estão aqui e que eles precisam estar alinhados com a linha isoelétrica. Agora nós temos os intervalos, e aí você já veio me perguntar qual a diferença entre intervalo e segmento. No segmento é apenas a linha isoelétrica. No intervalo a gente vai ter análise também de alguma onda junto, então é todo um percurso, ele tem uma duração maior, ele tira uma análise de um acontecimento inteiro, ele não é somente a neutralidade, ele também pega ali uma alteração elétrica. E aí o primeiro que nós vamos analisar é o intervalo PR ou PQ. Por que PR ou PQ? Como eu disse, a onda aqui ela pode acontecer de algumas derivações, ela não acontecer, ela não aparecer. E se ela não aparece, a gente pega e suprime ela e coloca o nome R no lugar. Por isso ele pode ser onda PQ, se a Q existe, ou PR, se a onda Q ela não existe naquela nossa análise. Isso é importante, é a mesma coisa. Qualquer um é a mesma coisa. Ele vai representar o período para que o impulso viaje pelas aurículas até o nódulo atrioventricular. Ou seja, isso tudo é propagação auricular. Ele vai até aqui, ó, pegou a despolarização auricular. E aí pegou o segmento indo até o nódulo atrioventricular. Ou seja, chegou na metade do coração. Ele tem uma duração entre 0,12 segundos e 0,20 segundos. Esse é o normal dele. Se é normal, é importante saber. E como eu disse aqui, ó, pode ser chamado de intervalo PR quando não existia a presença de onda Q. E ele inclui a onda P, porque como eu falei, intervalos incluem ondas. E cada intervalo vai incluir uma onda diferente. Esse intervalo inclui a onda P. Aqui nós temos o nosso segundo intervalo, e também muito importante, que é o intervalo QT, que vem aqui, ó, ele inclui o complexo QRS e inclui a onda T. Por que eu botei aqui que ele é o centro ventricular? Porque como eu falei, gente, aqui, ó, QRS, ele está acontecendo despolarização ventricular, enquanto no T está acontecendo a polarização ventricular. Então, ele está pegando tudo que acontece no ventrículo. Por isso que eu chamei de centro ventricular. E como eu gostaria de destacar uma coisa aqui, que é uma coisa que sempre deixa a galera confusa, que o meu livro guia é o Guyton.
E o Guyton, ele diz que a despolarização ventricular, ela acontece no QRS e acontece também no intervalo QT. Então, ele inclui tudo isso daqui como despolarização ventricular. E por que tá errado? Então, não tá errado, mas não é tão literal assim. O que é que acontece? Durante a onda T, quando você está tendo a questão da da polarização ventricular, você ainda tem regiões dos ventrículos que estão despolarizando. Então aqui você está acontecendo tudo ao mesmo tempo, porque é um músculo, gente, é uma avaliação elétrica de um músculo. Então esse impulso ele vai correr o músculo inteiro. Então acontece daqui algumas regiões ainda estarem despolarizando, enquanto ele está polarizando de novo. Por isso que o Guyton ele traz essa explicação de ser todo esse intervalo e não somente o complexo QRS. A duração aproximada desse intervalo vai ser entre 0,38 segundos ou 8 quadradinhos. Se você pararem aqui para contar, vai ter mais ou menos esses 8 quadradinhos. E ele vai incluir a onda Q e a onda T. Ou seja, na realidade, ele inclui o complexo QRS e a onda T. Eu botei onda Q e onda T para vocês saberem início e fim dele. Mas é isso daqui. Então pronto, galera, a aula de hoje era isso. Eu vou postar mais aulas pegando a continuação do assunto de eletrocardiograma. E aí, qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí nos comentários. E nos vemos nas próximas aulas. Beijinhos!